Olá, meus amores, vocês estão bem? Tá tudo certinho por aí? Olha, eu sou o professor Cleibinho e essa aula agora é uma aula diferente. Eu vou resolver questões de introdução ao estudo da cinemática. É só aquelas questões do zero, do zero, do zero. Então, se você tem alguma dificuldade em entender esse início do estudo da física, esses conceitos de velocidade, de deslocamento, de referencial, então fique nessa aula até o final. Eu vou começar essa aula com resolução, é apenas resolução de questões, mas eu vou começar com questões extremamente básicas e elementares. E a gente vai subindo gradativamente dentro dessa aula até o finalzinho, onde eu vou te mostrar 3 questões que caíram no Enem, que você consegue resolvê-las apenas com esses conhecimentos básicos da ideia de velocidade e de deslocamento, tá bom? Então fique nessa aula até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre essa ciência chamada física e esse tema chamado velocidade. Vamos para a aula? Imagine você tentar medir a velocidade de algo que não tem um velocímetro. Porque no carro é fácil, né? Só você olhar no painel e lá vai ter a indicação da velocidade. Mas e uma pessoa caminhando, correndo, ou uma bicicleta, ou qualquer outra coisa em movimento? Então é para isso que a gente vai dar uma praticada agora. Vamos para a aula? Simbora só, meu povo. As questões que eu trouxe para vocês são questões bem elementares, então se você já está num nível mais avançado, se você já passou por essa parte introdutória e já domina bastante esse assunto, eu recomendo você ir na playlist, onde você vai encontrar tudo que é de cinemática e de dinâmica. Acessou essa playlist, você vai ter um aprofundamento maior. Agora, se você chegou aqui e você não domina nada dessa ciência e está começando agora, esse é um bom vídeo, é uma boa aula para você começar a entender a ideia de velocidade e se aprimorar com esses cálculos mais elementares e mais fundamentais. Combinado? Vamos então para a nossa aula. Olha só, eu separei aqui algumas questões. A primeira diz assim: quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, correu 800 metros em 100 segundos. Qual foi a velocidade média? Então, olha só. Qual a velocidade média? Ou seja, nós vamos medir a rapidez com que esse movimento aconteceu. Então vamos lá, para isso vamos precisar de um cálculo, de uma equaçãozinha. A equação de calcular a velocidade média é... E aí vamos lá, alguns escritores colocam ΔS sobre ΔT. Outros escritores colocam apenas D de distância e a letra T aqui embaixo. O que eu quero que você entenda é que não importa qual é a letra que está em cima ou qual é a letra que foi colocada aqui embaixo. O importante é você saber o que essa letra está representando. A parte de cima da continha dessa fração é a distância que foi percorrida. Ou o deslocamento escalar, como a gente poderia dizer de uma forma mais técnica, tá bom? Então, lembrando disso, a gente já consegue resolver o probleminha. Quer ver, ó? A nossa questão já mencionou que o Joaquim Cruz correu 800 metros em 100 segundos. Então ele já me disse qual foi a distância e em quanto tempo aconteceu esse movimento. Quer ver? Ó? Velocidade média é igual a 800 metros, que foi a distância que ele percorreu, dividido pelos 100 segundos. Pronto. Vou pôr aqui na frente a resposta. Velocidade média é igual. Na hora de você efetuar essa continha, aí você pode usufruir de alguns benefícios, como por exemplo, já que os dois números terminam com zero, você pode tirar esses zeros aqui. Ah, mas o número que ficou ainda está terminando com zero, porque ficou um 80 e um 10. Então você tira o zero do 80 com o zero do 10. 8 sobre 1, ou seja, 8 dividido para 1. E 8 dividido para 1 são 8. Agora, qual é a unidade de medida que vai representar essa resposta? Metros dividido por segundo. Metros por segundo. Então, você escreve 8 metros por segundo. Ah, tem vezes que é quilômetros por hora, não é? É verdade. Geralmente, no nosso cotidiano, a gente usa mais a expressão quilômetros por hora do que metros por segundo. Mas isso aqui também é uma unidade que representa a velocidade. E com essa mesma pegada, já que você já viu fazendo a primeira, você já domina a segunda, não é? Mas eu vou fazer aqui para você acompanhar. Olha essa outra pergunta como que é. Um nadador, deixa eu pegar aqui a caneta vermelha, um nadador percorre uma piscina. E essa piscina tem 50 metros. Olha aqui, ó.
50 metros foi a distância que ele percorreu de comprimento em 25 segundos. Isso aqui é quanto tempo demorou esse movimento, essa travessia aí da piscina. Determine a velocidade média. Mais uma vez, uma perguntinha para descobrir velocidade média. E aí você já sabe o que significa, né? Ó, se é velocidade média, pegue a distância que ele percorreu e divida pelo tempo. Vamos fazer aqui na frente? Você pode fazer aqui embaixo, caso você tenha espaço aí no seu papel, certo? Eu gosto de escrever aqui na frente. Então, a velocidade média é igual a distância 50 metros. Então, vou escrever aqui, ó, 50 metros e vou dividir pelo tempo que foi de 25 segundos. Pronto. E aí, 50 dividido para 25, uma dica para você fazer contas de cabeça é você imaginar que esses valores são dinheiros. Então, se você vai pegar R$ 50 e vai dividir para 25 pessoas da sua turma, cada pessoa vai ficar com R$ 2, não é isso? Só que não vai responder aqui a palavra reais, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. A velocidade média é o resultado dessa divisão, que é 50 dividido por 25, que são 2 metros por segundo. Pronto. Mais uma respostinha encontrada aqui, ó. Então já está aqui destacado que esse nadador percorreu 2 metros a cada segundo. Tá entendendo direitinho, né? Por isso que eu já estou avançando com o conteúdo. Dá uma olhadinha nessa terceira questão. Nessa aqui a gente tem: suponha que um trem-bala gaste 3 horas para percorrer uma distância de 750 metros ou 750 quilômetros. Deixa eu pegar aqui a canetinha vermelha. Vamos lá. Qual a velocidade média? Novamente, eu preciso descobrir o valor da velocidade média. Que conta a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma divisão. Vamos dividir aqui a distância, que foi uma distância de 750 quilômetros, em 3 horas. Vou botar aqui o H de horas. Olha a divisão como é que vai ficar agora. Vamos lá. 750 dividido para 3. Se você pensar em dinheiro, R$ 750 dividido para 3 pessoas, cada uma fica com R$ 250, né? Assim? Viu como é bem mais intuitivo? Então vamos lá, a velocidade média é igual a 750 dividido por 3, né? Que são 250. E olha, a unidade agora mudou, tá vendo? São quilômetros por hora. Ah, mas não era metros por segundo? Era, porque lá estava se medindo em metros, né? E em segundos. Aqui não, agora está em quilômetros por hora. 3 questões foram feitas e olha como está rapidinho, né? Ó, vamos para mais uma? Dá uma conferida comigo agora nessa quarta questão. Um automóvel passou pelo marco 30 quilômetros de uma estrada às 12 horas. Deixa eu melhorar aqui isso aqui, ó. Vamos lá. Ele passou aqui pelo marco 30 às 12 horas. A seguir, passou pelo marco 150 da mesma estrada às 14 horas. Então está aqui destacado às 14 horas também. Qual a velocidade média desse automóvel entre a passagem pelos 2 marcos? O que é que essa questão 4 vai trazer comparado com a 1, 2 e 3? É que agora tem números demais. Na primeira, a distância já vinha pronta e o tempo também. Aqui não. Aqui eu vou desenhar para facilitar aí a sua compreensão, tá bom? Vamos pegar aqui uma caneta preta e vamos lá. Imagine que isso aqui, ó, é uma estrada. E que nesse ponto nós temos aqui o quilômetro de número 30, o marco de número 30. Esse marco é uma placa, geralmente azul, que marca o lugar, é como se fosse o endereço. Então esse veículo estava aqui no quilômetro 30 e a seguir ele passou pelo quilômetro de número 150 quilômetros, ó, 150 quilômetros, pronto. Então ele estava aqui e ele veio para cá, ó, isso aqui são marcos, não são distâncias. Agora eu lhe pergunto, então que distância é essa que vai dar aqui, ó, entre o 30 e o 150? Que distância nós teríamos aqui, hein? Já conseguiu perceber aí? Opa, eu apaguei aqui uma letrinha aqui sem querer, deixa eu colocar de volta. Pronto. Então vamos lá. A distância que a gente vai usar para fazer a nossa conta, vou anotar aqui embaixo. Ó. Olha, vai ser 150 menos 30. Ou seja, a distância que a gente vai usar é uma distância de 120 quilômetros. A distância, ele estava no 30 e foi até o 150, então ele percorreu 120 quilômetros. Agora vamos ao tempo, não é isso? Bom,
Quando ele passou por aqui, o relógio marcava 12 horas. E quando ele chegou aqui, o relógio marcava 14 horas. Então, quanto tempo durou essa viagem? Para você saber o tempo, ó, você pode usar a mesma estratégia. Pega o tempo final, 14, menos tempo inicial, que é 12. Então, o tempo aqui, ó, opa, tá ridículo, vamos arrumar. O tempo aqui vai ser de 2 horas. Então, agora sim, que a gente já tem a velocidade, a gente já tem, desculpe, já tem a distância, já tem o tempo, a gente pode agora, ó, calcular a velocidade média. Como é que vai ser? Dividindo a distância pelo tempo. E quem que é esses valores? Vamos colocar aqui na frente. A distância vai ser 120 quilômetros, 120 quilômetros em 2 horas. Em 2 horas. Você já percebeu o resultado que vai dar, né? Vou pôr aqui embaixo, ó, a velocidade média é igual a 120 dividido por 2, 60, muito bem, 60, quilômetros dividido por hora, quilômetros por hora. Pronto, acabamos de encontrar mais uma respostazinha aqui, ó. 60 km por hora é a velocidade que esse automóvel vai estar. Então, nem sempre a velocidade vai ser calculada com valores que vêm assim tão prontos, tão diretos para você. Mas aí você faz aquela conexão na sua cabeça aqui, ó. Você faz a interpretação da situação. Quer ver? Ó? Vamos fazer mais uma questão com essa mesma proposta e você vai ver que vai ficar muito mais natural, muito mais intuitivo, tá bom? Então vamos aqui subir, ó, questão de número 5. Nessa questão, o que é que eu separei aqui para você? Um motorista de uma transportadora, ele recebeu o seu caminhão e sua respectiva carga no quilômetro de número 340 de uma rodovia às 13 horas. Você percebeu que isso aqui não é distância. Esses 340 não é a distância que ele percorreu, mas o marco de onde ele se encontrava. Ele entregou, aqui tá entrou, é entregou, tá bom? Isso aqui, ó, tá errado, é entregou. Entregou a carga no quilômetro de número 120 da mesma rodovia às 16 horas. Olha os dados. E aí, olha só, se ele estava no 340 e ele veio até o quilômetro 120, então qual foi a distância que efetivamente ele percorreu? Para você descobrir essa distância, ó, vou fazer aquela figura novamente, certo? Uma figura qualquer, vou fazer aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Opa, ficou feio, né? Vamos fazer aqui, ó. Pronto, tá bom assim. Então, ele estava aqui no 340 quilômetros e ele veio para o quilômetro de número 120, ó. 120 quilômetros. Então, ele está voltando, percebeu? O nosso caminhãozinho aqui, ó, ele está voltando. Professor, por que você não desenhou um caminhão, desenhou uma bolinha? Para você perceber que pode ser qualquer coisa que você desenhe. O importante é sua mente funcionar e você entender direitinho do que estamos falando, tá bom? Então vamos lá, que distância ele andou? Vamos calcular aqui, ó. A distância que ele efetivamente percorreu foi 340 menos 120. Então a distância que efetivamente ele percorreu foi de 220 quilômetros. Pronto, você pode montar o rascunho e notar essa resposta. E o tempo? Vamos ver o tempo? O tempo a gente já consegue fazer direto, não é? Ó? Ora, ele saiu, era 13 horas, tá bom? Ó, 13 horas. E ele chegou, eram 16 horas. Então, das 13 até as 16, conta-se nos dedos, né? Ó, 16? Não, 13. 14, 15, 16. 3 horas durou a viagem. Então, tá aqui, ó. Vamos então calcular a velocidade média, que é o que foi solicitado, né? Ó. Qual foi a velocidade média? Velocidade média, distância sobre tempo. Vamos pôr aqui na frente que a velocidade média é igual a distância, 220 quilômetros. E nós vamos dividir por quantas horas? Por 3 horas. Então vamos lá. 3 horas. E aí você vai fazer essa divisão e vai colocar aqui o valor. Pronto, já prontinho. Esse resultado não vai dar um valor exato, ele vai dar o que nós chamamos de dízima periódica. Você vai começar a dividir e vai começar a ter um período, né? Vai estar sempre se repetindo. Então, eu já vou entregar o valor prontinho para você, que fica 73,3, eu vou arredondar aqui para 73 quilômetros por hora. Para conferir o número que eu acabei de lhe falar, é só você efetuar
a continha de divisão. Pronto. Você viu aí, ó, rapidinho a gente matou 5 questões, não foi? Percebeu que os níveis das questões estão subindo gradativamente? Muito bem. Agora dá uma conferida aqui, ó, na questão de número 6. O que é que essa sexta questão está nos trazendo? No verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa velocidade... Opa, ele não perguntou a velocidade, ele informou que a velocidade é de 25 km por hora. 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, olhe que ele acabou de me dizer o tempo. Qual a distância? Olha a pergunta. Qual a distância que é percorrida por elas num dia? Olha só o que é que a gente já sabe. Vamos só organizar as ideias. A gente já sabe que ela tem uma velocidade média de 25 km por hora. E a gente já sabe que ela vai percorrer durante um tempo de... vai continuar voando durante um tempo de 12 horas por dia. 12 horas. Então, qual é a pergunta? Qual a distância? Aqui muda comparado com as anteriores, porque a gente já pegou a formulazinha do cálculo da velocidade muito direto. Agora a gente vai precisar brincar um pouquinho com esses dados. Olha só o que é que vai acontecer. A equação original da velocidade, né? Ela é assim, ó, distância sobre tempo. Ela foi feita para calcular a velocidade, não distância. Mas aí o que é que a gente faz? A gente faz uma adaptação nela. Olha o que é que a gente faz. Coloca o número 1 de baixo, para termos também uma fração. E aí a gente faz uma regra de 3, ó. Esse número vezes esse, e esse outro número aqui, ó, vezes esse aqui, ó. Vamos ver o que é que vai dar? Número 1 vezes a letra D, dá a própria letra D, né? Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Eu vou pôr aqui na frente. Aí você põe igual e faz agora os extremos. Velocidade média vezes tempo, você escreve velocidade média vezes tempo. Olha o que é que essa equação está me contando agora. Que para descobrir o valor de uma distância é igual a eu multiplicar, não é dividir, é multiplicar a velocidade média pelo tempo. Só isso. Eu vou fazer a resposta de verde aqui, tá bom? De verde é o que nós vamos efetivamente calcular. Então, a distância é igual a velocidade média, 25 km por hora. 25 km por hora. E nós vamos multiplicar esse resultado pelo tempo. E o tempo foi de 12 horas. Então, vamos botar aqui, ó, 12 horas. Fica até fácil de você notar que essas horas aqui, ó, ela também aparece aqui, ó. Horas e horas, né? Então, a nossa resposta, ela vai ser o quê? Deixa eu colocar aqui de verde novamente, né? Ó. Vamos efetuar o rascunho. E você vai fazer 25 vezes 12. Monta o rascunho. Vou fazer aqui para você, ó. Opa, já ia botando a resposta. 25 vezes 12. 2 vezes 5 são 10. Bota o 0 e sobe o número 1. 2 vezes 2, 4, com mais um 5. Agora esquece esse número 1 que subiu, e vamos para esse outro número aqui, ó. 1 vezes 5, embaixo dele, 5. E 1 vezes 2, 2. Você vai pegar essas duas respostas e vai somar, ó. 0, vai vir para cá, 0. 5 mais 5 são 10, sobe 1. E 1 mais 2 são 3. Viu aí que deu 300? Então, o resultado dessa conta foi de 300. 300 o quê? Ora, se eu já cortei essas horas, o que sobrou foram os quilômetros, ó. Então, essas andorinhas, elas percorrem 300 quilômetros por dia. Pronto, está calculado. Deixa eu só dar aquela destacada aqui para ficar mais fácil de visualizar a resposta final. E pronto. Claro, na próxima vez que você for fazer essa conta de distância, é só lembrar que distância é velocidade vezes tempo. Só isso. Olha só o que é que eu vou ter para você aqui na questão 7. Nessa questão, eu tenho uma pessoa andando normalmente, desenvolve uma velocidade média. Velocidade média da ordem de 1 metro por segundo. Que distância aproximadamente, que distância, olha a pergunta, novamente, qual a distância? Aproximadamente essa pessoa percorrerá andando durante 120 segundos. Aí, você não precisa mais fazer aquela etapa toda. Você já lembrou que distância é velocidade média vezes o tempo. Então, vamos lá. Qual é a velocidade média? 1
metro por segundo. E durante quanto tempo? Vamos colocar aqui, durante 120 segundos. Olha aí mais uma vez aqui as unidades, tudo compatível, olha, segundo com segundo, tudo certinho. Então vamos agora só finalizar, ó. A distância vai ser igual ao resultado da multiplicação, 1 vezes 120, e 1 vezes 120 dá 120. Então essa pessoa andou 120 metros. Professor, mas eu percebi aqui que eu consigo chegar na resposta sem fazer conta. Isso é excelente se você conseguiu pegar essa informação. Porque olha só, se ele anda 1 metro em 1 segundo, em 2 segundos ele anda 2 metros, em 3 segundos ele anda 3 metros, em 120 segundos ele vai andar 120 metros, não é? E aí a gente nem precisava fazer toda essa continha. Mas é bom você dar aquele treino, tá bom? Para você ficar habilidoso, para você desenvolver a habilidade de resolver esse tipo de questão. Vamos lá, porque a gente já fez 7, partiu 8. Um motorista de uma transportadora recebeu seu caminhão e sua respectiva carga. Ah, essa eu já fiz. Eu coloquei de novo? Foi, né? Entrou, entregou sua carga. Ah, não, perdão. Essa questão eu copiei, Ctrl C, aí fui colar, Ctrl V. Você acredita que quando eu fui colar aqui, os números veio trocados? Então desconsidere essa questão aqui, tá bom? Ela veio com um pedaço de um jeito e outro pedaço de outro. Olha, o motorista de uma transportadora recebeu seu caminhão e sua respectiva carga no quilômetro 340 de uma rodovia às 13 horas. Entregou, aí ó, eu pulei aqui, eu misturei com a Terra, a Lua em quilômetros. Era uma questão sobre a distância entre a Terra e a Lua e a velocidade que um foguete tem de chegar até lá. Mas eu tenho certeza que você consegue descobrir essa distância se você encontrasse essa questão na íntegra, né? Mas para a gente não perder tempo, partiu próxima. Aqui, ó, o que é que eu tenho aqui nessa questão 9? Um trem viaja com velocidade, ele já disse a velocidade. Um trem viaja com a velocidade constante de 50 km por hora. Quantas horas? Oita, a pergunta mudou. A pergunta agora é quantas horas? A pergunta não é mais velocidade. A pergunta também não é mais de tempo. Deixa eu voltar aqui. Sai daqui que eu baguncei aqui. Fecha aqui, pronto. A pergunta não é mais qual é a velocidade nem qual é a distância. A pergunta agora é quanto tempo durou a viagem para percorrer uma distância de 200 km. Olha só como é que a gente faz para se adaptar a essa situação. A gente não já sabe a velocidade? Então já anota aqui, para não esquecer. Ó. A velocidade é de 50 km por hora. E ele vai viajar a que distância? Uma distância de 200 km. Agora a pergunta é, quanto tempo vai demorar essa viagem toda aí? Você pode fazer de cabeça. Se ele anda 50 km em 1 hora, em 2 horas ele vai andar 100, né? 50 mais 50. Em 3 horas, 150. Em 4 horas, ele completa os 200 km. Mas caso o número não fosse assim tão óbvio e você precisasse efetuar o cálculo, a resposta seria da seguinte forma. Vamos lá. Canetinha vermelha. Ok? Ok. Bom, o que é que a gente já sabe? Já sabemos que a velocidade média é a distância sobre o tempo. E dessa vez eu quero calcular o tempo. Então a gente vai pegar esse tempo e vai jogar ele para o outro lado. Ele não está dividindo? Então quando ele vier para o outro lado, ó, ele vai vir multiplicando a velocidade média. Concorda? Muito bem. Mas eu quero... Opa! Aqui é um T, eu botei um D, um T. Agora a gente não quer só o tempo, então joga a velocidade média para o outro lado. Então vai ficar, ó. A velocidade está multiplicando, quando ela passar para o outro lado, ela passa dividindo a distância. Então, para a gente descobrir o tempo, a conta voltou a ser uma conta de dividir, onde a gente vai dividir a distância pela velocidade. Vamos efetuar? Vou pôr aqui na frente a resposta. O tempo vai ser igual. Qual a distância? 200 quilômetros. Em que velocidade? 50 quilômetros por hora. Olha as unidades ficando todas compatíveis novamente. Ó. Vou trocar aqui a cor da caneta. Vamos lá. Olha, quilômetros e quilômetros. E a resposta, olha, é a unidade que sobra, não é? Então vamos lá. Vou pôr aqui na frente. O tempo que durou a viagem é...
Você pode usar aquela técnicazinha novamente de cortar, ó. Então você vai ter 20 dividido para 5, que são 4, e a resposta na unidade de horas. Pronto. Descobrimos aqui mais uma resposta. Agora a gente aprendeu como medir o tempo a partir dessa informação velocidade e distância. Tem mais questões aqui para você, não acabou não, está quase acabando, mas ainda tem mais. Uma motocicleta percorre uma distância de 150 metros com velocidade média de 25 metros por segundo. Então, qual o tempo gasto para percorrer essa distância? A pergunta agora, novamente, é qual o tempo? Então, a gente já sabe que para descobrir o tempo, a gente já viu na questão anterior, é só dividir a distância pela velocidade média. Então, você já vem direto aqui, ó. Qual que é a distância? A distância foi de 150 metros. Então, você escreve 150 metros. E qual velocidade, para eu pôr aqui embaixo? 25 metros por segundo. Então, o tempo é igual a 25 vai dividir o 150. É só você contar de 25 em 25. 25, mais 25 são 50, mais 25 são 75, mais 25 dá 100, mais 25 dá 125, e mais 25 vai dar os 150. Então, deu 6 a resposta. 6 segundos, porque esse metro foi embora com esse e sobrou essa unidade aqui, ó. Pronto. Achamos aqui, ó, mais uma resposta. Viu como a gente tá ligeirinho? Não é? Que bacana, né? Vamos lá. Vamos para 11. Meu Deus, não acaba não, professor. Já apareceu até a 3 aqui embaixo. Calma, vamos devagarzinho que vai dar certo. Se um ônibus andar a uma velocidade, ó, novamente, a velocidade 50 km por hora e percorrer 100 metros, qual será o tempo gasto? Novamente, qual é o tempo? Olha como está prático agora. Pega a distância, divide pela velocidade que a gente descobre o tempo. Vai ficar aqui, ó, tempo igual a distância, 100 km, 100 km dividido, pronto, ficou mais bonitinho, por 50 km por hora. Olha aí que legal. Quilômetro vai embora com quilômetro, esse zero vai embora com esse zero, e vamos ver o que é que sobrou. 10 dividido para 5. Ah, isso aqui ficou fácil, não foi? 2. 2 horas. Pronto. Mais uma questão respondida. Viu aí como nós está fera? Nós está fera na física. Vamos lá, simbora para mais aqui umas questões. Vamos para a 12 e a 13. A 12 eu vou dar a orientação de como você chegar na resposta, mas você vai tirar de letra. Como você faria para calcular a velocidade média de uma pessoa que caminha pela rua? Peraí, como calculo uma velocidade? Ah, eu preciso da distância e do tempo. Então eu posso medir a distância que a pessoa andou usando uma fita métrica e para medir o tempo eu posso usar o cronômetro do meu celular. Ligo o cronômetro e aí eu descubro o tempo. Uso a calculadora do próprio celular e faço a divisão da distância pelo tempo. Pronto. Só que aí você está querendo demais se você espera que eu vá anotar isso, né? Você entendeu? Crie uma resposta com suas próprias palavras. 13. Uma tartaruga consegue percorrer uma distância de 4 metros. 4 metros em 200 segundos. Então, qual sua velocidade média? Já está pronto para descobrir a resposta? Velocidade média é distância dividido pelo tempo. Primeira formulazinha que a gente discutiu aqui, ó. Então, é só a gente aqui chegar, ó. Velocidade média é igual a 4 metros dividido por 200 segundos. Eita, professor, vai dividir 4 para 200? Vai sobrar quase nada. Vamos fazer a continha aqui no rascunho? Olha só, você vai montar aqui, ó, 4, vai passar o risquinho aqui do lado e vai dividir por 200. Mas, professor, não dá para dividir por 200. É bem verdade, não dá. Mas o que é que a gente faz? A gente coloca um zero aqui, ó, e um zero aqui com uma vírgula. Virou 40. E, professor, mas 40 ainda não dá. Então, você coloca mais um zero. Ficou 400. Agora dá. 400 dá para fazer dois grupos de 200. Então, 400 dividido por 200 são 2. 2 vezes 200 são 400. E 400 menos 400 zerou. Opa, acabou a continha? Acabou. Olha a resposta quanto deu. Vamos colocar aqui na frente. Vou botar aqui embaixo. A velocidade média dessa tartaruga é de 0,02 metros
por segundo. Pronto. Só precisei identificar qual foi a distância que a tartaruga andou e quanto tempo ela levou, né, demorou para fazer esse percurso. E como a gente está ligeirinho, partiu questão 14. Um atleta percorre uma pista passando pelo ponto de posição 20 metros. Ele passou por esse ponto, isso não é a distância que ele andou, tá bom? Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Isso aqui é um marco. No instante de 7 segundos, o relógio marcava 7 segundos, o cronômetro. E pelo ponto de posição 12 metros, quando ele passou no instante de 9 segundos. Calcule a velocidade média do atleta no intervalo de tempo que foi dado. Novamente, para descobrir a velocidade média, a distância. Agora, olha só, ele passou pelo 20, depois pelo 12. Do 20 até o 12, ou do 12 até o 20, dá quanto? Muito bem, 8. 8 metros foi o percurso que ele andou. E em quanto tempo foi isso? Bom, de 7 segundos até 12 segundos dá 5 segundos. Pronto. Então, 8 dividido para 5. Novamente, o rascunho, ó, 8. Você vai dividir aqui para o número 5, vai ficar 1. 1 vezes 5 são 5 e 8 menos 5 são 3. Aí, como 3 não dá, não tem mais ninguém para descer, coloca um 0 e a vírgula. 30 dividido por 5 são 6, porque 6 vezes 5 são justamente 30. Então, a resposta dá 1,6. A velocidade média desse atleta é de 1,6 metros por segundo. Mais uma resposta encontrada, mais uma questão que a gente conseguiu responder. Tudo bem? Agora, olha só o que é que vem por aí. Questão de número 15. Se você pegasse uma carona em um foguete e viajasse com a velocidade média... Aham! A questão da Lua. Se você pegasse uma carona em um foguete que viaja com a velocidade média de aproximadamente 60 mil quilômetros, quanto tempo... Opa, a pergunta é quanto tempo? Quanto tempo você gastaria para chegar à Lua? A distância da Terra à Lua é de 184 mil quilômetros. Então, você sabe a distância e a velocidade, você vai descobrir o tempo. E aí a gente já sabe como descobrir o tempo. É uma continha também de dividir, distância dividido por velocidade média. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos descobrir esse tempo dividindo a distância, que é 184 mil. Vamos dividir isso aqui por 60 mil quilômetros por segundo. Isso aqui está em quilômetros. Nossa, professor, existe um foguete 60 mil quilômetros por segundo? Calma, é uma situação extremamente hipotética. Essa velocidade é muito grande. Ela é tão grande que ela já pode se comparar com a velocidade da luz. A velocidade da luz é de 300 mil, a gente está falando de 60 mil. Ela é 20% do valor da velocidade da luz. É só para a gente ter números mais diferentes para a gente poder rascunhar. Vamos ver como é que fica então nossa resposta? Então vamos lá, o tempo vai ser esse, o resultado dessa conta. Preste atenção no macete, ó. 0, 0, 0, 0 e 0, 0. Nossa conta vai ser apenas 184 dividido por 60. Olha o rascunho, 184 dividido por 60. Então, ó, 60 mais 60 mais 60 dá 180, né? Então vai dar 3 aqui, ó. 3 vezes 60, 180. Aí você subtrai, vai sobrar só 4. 184 menos 180, né? Só sobram 4. Não dá para continuar, então você vai colocar um 0 e uma vírgula. E agora, professor, o 40 também não dá não, então você teria que colocar mais um 0 e mais um 0. Então você vai ter 400 dividido por 60. Aí olha só, 60, 60, 60, 60. E aí você vai contando, isso aqui vai dar, ó, 6. 6 vezes 60, 360. Olha o que é que vai sobrar.
vai sobrar 40. Você percebeu que quando eu colocar o próximo zero, vai virar 400 novamente, o que significa que isso aqui vai ficar se repetindo? A gente não precisa fazer uma resposta tão detalhada desse modo. Então, a gente vai fazer o seguinte. O tempo foi de 3,0, né? O 6 já está muito no final. Cerca de 3 segundos, se fosse nessa velocidade toda daqui até lá. Mas segundos, professor, não é por hora, não? Pois é, como está escrito aqui em segundo, quilômetro vai embora com quilômetro, e a resposta seria em segundo. Não existe foguete assim, tá bom? É só números aleatórios para a gente treinar rascunhos. Vamos lá, questão de número 16. Um navio está em alto mar e navega com uma velocidade constante de 35 km por hora, entre 8 e 18 horas. Qual a distância que ele percorre nesse intervalo de tempo? Veja bem, qual foi a velocidade citada? Vamos só organizar aqui. A velocidade foi de 35 km por hora. O que é que mais que a gente sabe? Quanto tempo durou a viagem? Se ele começou às 8 e terminou às 18, então a viagem durou 10 horas. Qual é a pergunta? Qual a distância? E qual é a fórmula de calcular a distância? Qual é a estratégia nossa? Distância é velocidade média vezes o tempo. Vamos ver quanto é que fica a distância com esses valores? A velocidade, 35 km por hora, vezes o tempo, 10 horas. Olha que coisa facinho de fazer, né? Ó, essas horas vão embora com essas horas. E sobrou os quilômetros. 35 vezes 10, 350 quilômetros. Questão 16 foi respondida. E aí o que você percebeu? Você conseguiu notar que as questões foram subindo numa suavidade de nível assim, que fez a gente chegar nessas questões mais complicadas sem nem sofrer tanto? Vamos ver o que é que tem mais pela frente? Vamos ver como que o Enem já fez perguntas. Observe que tem a palavra adaptada aqui no cantinho. Eu fiz uma adaptação muito sutil, coisa mínima, que nem interfere na resposta praticamente. Foi só para facilitar a compreensão. Então, olha só. No dia 14 de julho de 2015, a sonda espacial norte-americana New Horizon atingiu o ponto mais próximo que qualquer artefato esteve do planeta anão Plutão. Nesse instante, a distância da sonda à Terra era de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros. Então, lá de Plutão, lá de onde estava a sonda, até a Terra, são 5 bilhões de quilômetros. As primeiras imagens de Plutão não chegaram à Terra instantaneamente, quando enviadas através de um sinal de rádio, pois a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Olha só, no momento da máxima aproximação de Plutão, ou seja, no momento em que ele se encontrava a 5 bilhões de quilômetros da gente, o valor mais próximo do tempo percorrido pelo envio de uma imagem pela antena transmissora da sonda e a sua recepção por uma antena receptora na Terra é de quanto? Olha a pergunta. A pergunta é o valor do tempo, certo? O valor mais próximo. Nem precisa ser uma resposta tão exata. Qual é a resposta mais próxima? Olha o que a gente sabe sobre essa informação vindo de lá, não é? Essa fotografia que vai vir de lá. A gente sabe que ela vai ter essa distância a essa velocidade e a gente quer saber o tempo. E aí qual é a estratégia para calcular tempo? Tempo é dividir a distância pela velocidade média. Agora vamos para cá. Para descobrir quanto tempo demorou, a gente divide aqui a distância, 5 bilhões de quilômetros. Aí você tome zero aqui, 5. Se você colocar 3 zeros, vira 1000. Aí você coloca mais 3, aí vira milhão. Aí você coloca mais 3, aí vira bilhão. Pronto, acabamos aqui. 5 bilhões de quilômetros. E a que velocidade isso estava vindo? A 300 mil quilômetros por segundo. Quilômetro vai embora com quilômetro, a resposta vai ser em segundos. E vamos começar o corta-corta desse excesso de zeros. 1, 2, 3. Com 1, 2, 3. 4, 5. 4, 5. Pronto. Então, vamos ver aqui o que é que sobrou aqui, só para organizar. Para dividir aqui, sobrou em cima
O número 5 com 4 zeros seria 50.000. E embaixo o número 3. Pronto, 50.000 dividido para 3. Não vai dar um número exato, mas vai dar um número aproximado. Vamos fazer um rascunho? Vamos aqui, ó. 50.000 dividido... Tá ficando feio. Aqui, ó. Para 3. 5 dividido para 3 são 1. 1 vezes 3 são 3. E 5 menos 3 são 2. Vamos baixar então o primeiro zero. 20 dividido por 3 são 6. 6 vezes 3, 18. Sobrou o quê? 20 menos 18, 2. Baixa o próximo zero. 20 dividido por 3, 6. 3 vezes 6, 18. Sobrou 2 novamente, ainda tem mais um zero. Vai virar um 20. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Você já entendeu que vai ficar repetindo isso aqui até acabar esses zeros aqui, certo? Esse aqui é o último zero. Então vai ter mais um 6. 3 vezes 3, 18. Zerou. Se eu for colocar aqui algum zero a mais, eu tenho que colocar vírgula. Então esse número é um número próximo de 16.600. Então, como a gente quer a resposta mais próxima, vamos ver qual é o número mais próximo de 16.600. Letra D, 17.000. Está mais próximo e eu quero exatamente o valor mais próximo. Não precisa ser o valor exato. Você viu como é simples? Questão de Enem, não é essas coisas todas difíceis. E é de 2021, é recente. Opa, vamos ver aqui mais uma de Enem. Olha só. Constata-se, meu Deus, vamos ler direito, né? Conta-se de um curioso incidente que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que parecia ser uma mosca parada perto da sua face. Apanhando rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. O piloto consegue apanhar o projétil, pois, veja bem, o piloto está no avião e ele vê algo do lado aqui dele, uma mosca, e quando ele pega aquele, olha, é um projétil. Projétil é aquilo que no popular a gente chama de bala de um revólver, uma bala de uma arma, é um projétil. A cápsulazinha da frente, a partezinha de chumbo que vai de encontro ao alvo. Pronto, ele pegou e disse, nossa, é uma bala. Você acredita, tinha uma bala paradinha do lado dele, assim, no ar. E ele conseguiu pegar, mas por quê? Se ela estava em repouso, era em repouso em relação ao piloto, que estava dentro do avião. Então, só está voando aqui, né? Ó, tá com aquela direção para lá. O único jeito de você ter uma bala do seu lado e você achar que ela está parada é se tanto o piloto quanto a bala estiverem indo para o mesmo lado, na mesma direção, na mesma velocidade. Se fosse para lados opostos, você não ia perceber ela parada, ela ia passar bem rapidão. Se ela estivesse passando assim, ó, você ia ver ela passando bem rapidão. Mas por coincidência o piloto estava voando ao lado da bala com a mesma velocidade. Vamos ver qual alternativa fala isso? Acompanhe. Ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente à frente do piloto. Não, ele não foi atirado em direção ao piloto, assim, ó, de encontro ao piloto, e ele não ficou parado porque foi freado pelo ar, não. O avião se movia no mesmo sentido que o dele? Sim. Com velocidade visivelmente superior? Não. Eles tinham que estar na mesma velocidade para que parecesse estar em repouso. Letra C. Ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante em que o avião francês passou. Ora, se ele foi atirado para cima, bem na hora que o avião passou, não tinha como ele parecer parado. Ele deveria ter passado aqui direto, não é mesmo? Ou, se ele foi atirado no mesmo instante aqui que o avião estava aqui em cima, quando ele chegou aqui, o avião já tinha passado, né? Não tinha como ter o encontro. Letra D. O avião se movia no sentido oposto. E oposto? Não, já descartei também. Então só sobrou a letra E. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. E mais uma questão está respondida. Vai me dizer que tu achou uma questão dessa difícil de entender. Isso é uma questão de pontuação elevada na hora da prova do Enem. Vamos ver a nossa última questão dessa aula. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros.
O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo de um veículo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina os erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. Vamos entender essa história? É assim, ó. Lá vem o carro. Aí o carro não tinha antigamente lombada eletrônica. Como é que eu vou saber a velocidade dele? Então o guarda pegava um giz e fazia uma marca no chão, andava lá na frente, fazia outra marca no chão e ficava com um cronômetro. Então ele já tinha medido antes qual era a distância entre as duas marcas, ele já sabia o número da distância, era só deixar digitado na calculadora e ele, para descobrir a velocidade, era só medir o tempo e toda vez que ele via o tempo aqui no seu cronômetro, ele podia efetuar e descobrir a que velocidade aquele carro estava se movendo. Hoje já tem equipamentos muito mais sofisticados, que são as lombadas eletrônicas, que fazem isso de forma rápida, eficiente, bem prática. Vamos à pergunta. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, esse valor é equivalente a 11 metros por segundo, sem receber multa, é de quanto? Olha qual é a pergunta. O tempo mínimo. Essa é a pergunta. Quanto tempo ele deve levar para atravessar essa marca que tem 2 metros? Foi citado aqui, ó, 2 metros de distância. Se ele passar num tempo muito curto, quer dizer que ele está muito veloz, né? Então o menor tempo que ele deve passar é quando ele estiver na velocidade máxima, e a velocidade máxima é de 40 km por hora, certo? Na hora de fazer o cálculo do tempo, lembre-se que tempo é dividir a distância pela velocidade. Só que eu vou usar a distância que é de 2 metros. Olha só, tempo, tracinho, 2 metros. Agora, olha só, se eu colocar aqui embaixo o 40 km por hora, vai ter uma informação que vai estar incompatível, né? Ó, trabalhar com quilômetros embaixo e com horas em cima, e com metros em cima, não está compatível essa informação. Outra coisa, a resposta vai ser em horas? Não, as respostas elas estão em minutos, em segundos, ó, em segundos. Então a gente não vai usar o 40, a gente vai usar o 11 que está aqui, ó. Isso corresponde a 11 metros por segundo. O metro vai embora com o metro e a resposta é justamente em segundos. Só que dividir por 11 é uma tarefa chata de fazer. Só que lembre-se, você não precisa de um número exato. Você precisa de um número próximo. O motorista deve gastar um limite tal, equivalente. As respostas. Olha as respostas como são diferentes uma da outra. De 0,05 para 11, a diferença é gigante. Então você pode se dar o privilégio de arredondar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, entendeu? Então eis o macete. Qual é o número que é fácil de dividir, que está bem pertinho do 11? O 10. Então se a gente pegar o 2 e dividisse por 10, seria muito mais fácil, não seria? Ia dar 0,2 segundo. Então a resposta não é 0,2 porque não era para dividir por 10. Era para dividir por 11. Espera aí. Então não vai dar 2, mas vai dar um número que é bem pertinho de 2. Porque 10 é bem pertinho de 11. Olha o macete. 0,5 é longe, 11 é longe, 22 é longe, 0,5 é longe, mas o 0,18 é bem pertinho de 0,2, porque 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Você percebeu o macete? Para não perder tempo fazendo rascunhos complicados. Você viu aí como foi simples? E com essa questão, a gente encerra essa maratona de questões. Foram mais de 20 questões, eu acho, aqui, só com resolução de temas sobre velocidade média. Agora é com você treinar e ficar muito bom nisso. Boa sorte nas suas provas, boa sorte nos seus estudos. E vamos para o Enem. Um cheiro, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!